Então a nossa oração deve ser sempre essa: abre os meus olhos, né? Tanta gente perecendo e precisamos de ser movidos por essa compaixão. Eu tenho 2 amigos, Silas Bernardes e Ebenezer. O Ebenezer, ele se formou junto comigo no seminário. E quando ele ingressou no seminário, ele tinha acabado de deixar a prefeitura. Ele era funcionário da prefeitura de Belém, engenheiro civil. E cheio de compaixão pelas almas, Ebenezer é muito experiente, tinha uma boa função lá dentro da prefeitura, era um homem de muita confiança. Ele deixou seu trabalho de engenheiro e foi para o seminário, e logo que ingressou no seminário já começou a dirigir uma congregação, e hoje ele é pastor dentro da cidade de Belém, tempo integral. Movido pela compaixão, o Ebenezer, formamos juntos. O Silas, segundo sargento da Polícia Militar do estado de Roraima, jovem, com uma carreira muito promissora dentro da Polícia Militar. Ingressou muito jovem em um culto em uma igreja batista da nossa cidade de Boa Vista. Num culto missionário, o Espírito Santo tocou fortemente ao seu coração. E ele foi no quartel, depois foi um processo, pediu baixa, dispensou o serviço e foi estudar no seminário equatorial na cidade de Belém, movido pela compaixão. Muitos missionários na região amazônica, eles passam de 30 a 45 anos trabalhando de uma forma árdua, um sofrimento contínuo dentro da floresta amazônica, com o propósito de evangelizar os índios. Um missionário que vai trabalhar com os índios, e o primeiro contato com a aldeia, depois ele fica um bom tempo aprendendo o dialeto do índio, depois ele elabora uma cartilha para que aquele índio possa ser alfabetizado, tenha capacidade de ler, e depois ele tem novos passos, que é a tradução do Novo Testamento, livros por livros. E isso muitas vezes demora aí 35 anos, 40 anos. Pastor José Butch, irmã Liliane Butch, 50 anos no Brasil, morando na região do Pará, trabalhando com os índios. E o pastor Paulo Silas, a irmã Ivelir, mais de 45 anos trabalhando com os índios lá no centro da Amazônia, em Roraima. Então, queridos, tudo isso, esse trabalho desenvolvido por esses missionários, movido pela compaixão, movido pelo ardor missionário. Um missionário contou uma história há uns dias atrás e eu fiquei pensando nessa história, quero contar. Ele estava ministrando e contou uma história baseada em fatos reais, que está na história do mundo. 2 anos depois do naufrágio do Titanic, o navio, por nome Imperatriz da Irlanda, com 1.400 pessoas, naufragou. 2 anos depois do Titanic. Num tempo de 14 minutos, emergiu, sumiu. Mas houve sobreviventes.
E os que sobreviveram contaram essa história. No navio tinha um grupo de jovens, 120 jovens, de um projeto de evangelização, Exército da Salvação. E eles estavam dentro do navio, próximo aos salva-vidas. E quando o sino do navio tocou, rapidamente eles colocaram os salva-vidas, porque estavam bem próximos. Mas aí vem o depois. Vendo algumas pessoas já afundando, morrendo naquela agonia, o navio afundando, eles começaram a tirar colete com muita dificuldade e jogavam com dificuldade para aquelas pessoas que estavam morrendo. E conta-se que um homem de 38 anos estava morrendo e uma jovem com colete tirou o salva-vida e com muita dificuldade fez com que o salva-vidas chegasse até aquele homem, e ele pegou o salva-vida e fez com que voltasse para a jovem, e ela disse: use o salva-vida, porque a minha morte será melhor do que a sua. E ele contou que essa jovem tinha aproximadamente 16 anos. Anos depois, essa história sendo contada, um homem contou, foi atrás dessa história, desse fato, e comprou o sino que foi usado naquele navio, naquele dia que naufragou. Em um culto de evangelização, ele levou o sino para o lugar onde estava acontecendo o culto de evangelização. E quando o pastor fez o apelo, ele levantou o sino e começou a tocar. Após contar a história também, o sino do navio, do naufrágio, que muitas pessoas morreram, inclusive os jovens que faziam parte do ministério Exército de Cristo. Isso é uma ação, com certeza, com um coração cheio de compaixão pelas almas. E o homem disse: fique com o salva-vida, e a jovem disse: a minha morte será melhor do que a sua, porque certamente era uma jovem convertida ao Senhor. Queridos, movido pela compaixão, devemos desenvolver a obra missionária. Deus usa a obra missionária para tornar o coração humano apto para receber o seu amor. Deus usa a obra missionária para tornar o coração humano apto para receber o seu amor. O amor de Deus não pode ser barrado pela corrupção e a ganância humana. O amor de Deus não pode ser barrado pela corrupção e a ganância humana. E uma forma que temos de barrar a corrupção é desenvolvendo a obra missionária. Quando espalhamos as boas novas por todo o mundo, cumprimos o desejo supremo de Deus de se tornar conhecido, consequentemente também louvado. É muito natural ao Espírito das boas novas trazer consigo a felicidade. É muito comum, é muito normal o Espírito das boas obras trazer consigo a felicidade num nível divino e que alcança o homem. Deus é o amor,
Isso significa que ele não pode deixar de oferecer o seu dom ao homem transgressor. E podemos fazer isso por meio da obra missionária. Deus não se dará por satisfeito até que o último dos pecadores sejam resgatados por meio da obra missionária. A providência divina realiza o impossível. Todos nós temos exemplos de pessoas que foram alcançadas numa situação degradante da vida e se transformaram pelo poder de Deus. Eu lembro muito de um homem que eu conheci em Belém, o Nazareno, que vivia ali nas Dorcas, era mendigo, maltrapilho, comia coisa podre e se cobria com papelão, e foi alcançado pela obra missionária. Naquela ocasião Deus usou o pastor Adinael, e o Nazareno foi limpo pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E fui num culto, e lá está o Nazareno todo vestido de roupa social. E depois, quando ele me encontrou, ele disse: pastor, lá na sua igreja não tem nem uma irmã, porque agora eu estou querendo me casar. Ele está vendo o que Deus faz? Pessoas sem identidade, pessoas que estão tristes, decepcionadas, não tem mais alegria para viver. A obra missionária, ela pode proporcionar isso quando realizamos isso, levando as boas obras, porque o Espírito da salvação também traz espírito de alegria. O homem por si só não tem capacidade de salvar. Paulo revela-nos que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, e elas não conseguem discernir. E a única maneira para essas pessoas terem o discernimento é quando eu me torno parceiro, desenvolvo, faço a obra, faço missões, porque as boas novas de Jesus têm essa capacidade. Satanás escraviza o homem pelo poder do pecado. O mundo jaz no maligno. O objetivo do diabo é destronar a Deus e se exaltar acima de tudo. Esse é o objetivo. Mas por meio da obra missionária, nós podemos alcançar muitas pessoas, tendo em vista que Deus não tem ninguém para jogar na lixeira. Ou tem? Não é o propósito de Deus. Queridos, o desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Missões oferece a esperança, não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Missões oferece a esperança. Existe muita comida de porcos por todos os lugares nessa cidade, as alfarrobas, os bares, essas coisas que tem por aí. Mas o que Deus tem para oferecer é um alimento saudável, que dá crescimento saudável. E a Bíblia diz: Jesus veio buscar aquele que estava perdido, né? Então hoje nós temos quantos milhões de pessoas perdidas? Milhões de pessoas sem Jesus. A obra missionária é um instrumento de Deus, e por meio da obra missionária nós podemos levar paz e esperança para as pessoas. Eu fico na classe de batismo, fico observando
a Larissa, né? Ela fica assim, poxa, é como se eu entendesse, tem isso, que coisa boa. Queridos, a obra missionária tem que acontecer. E a igreja do Senhor é o instrumento. Desafios para a obra missionária, para a igreja. O primeiro fator que nos desafia a ação missionária é o supremo exemplo de Jesus. Mateus 9:35. Veja lá, Heitor. Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades. Aqui é um desafio. A ação missionária. Temos aqui como exemplo o próprio Jesus, passando por todas as cidades. Existe cidade, segundo o pastor Peter Wagner. Ele escreve muito, já escreveu muitos livros. São cidades que são completamente dominadas por forças demoníacas. E Jesus passava por todas as cidades. Mais interessante que Jesus passou por Samaria, meio-dia, estrategicamente, para evangelizar quem? A samaritana. E Jesus disse, eu sei, você já teve 5 maridos, agora você está com o 6º, mas esse não é seu. Mas a partir do momento que ela bebeu da água que Jesus ofereceu, ela saiu entusiasmada e falou de Jesus para os seus. E aqui nós encontramos o primeiro fator que nos desafia a ação missionária. Jesus não ficou parado, o supremo exemplo de Jesus. E o texto diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Alguns anos atrás eu usava muita camisa com bolso, e aqui eu tinha muitos folhetos. E por onde eu passava, eu entregava um folheto para alguém. Isso foi mais ou menos uns 10 anos de minha vida fazendo isso. Todo dia. Então, o exemplo de Jesus. Precisamos falar do amor de Cristo. Amém? Um segundo fator que nos desafia a ação missionária são as multidões sem Cristo e sem esperança. Mateus 9, versículo 36. E olha só o que diz o versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão. Multidões e multidões estão perdidas sem Jesus. Você alguma vez já chorou por alguém perdido sem Jesus? Nós, os crentes dessa geração, bem modernos, quase que não choramos, né? Há muita indiferença. Multidões estão perecendo. Nós estamos, de modo geral, muitos demonstram amor pelos irmãos em Cristo na Ucrânia, mas no fundo também há um certo temor de ter uma terceira guerra mundial e chegar aqui, não é? Mas realmente nós precisamos ter um amor pelas multidões que estão perdidas. Na nossa cidade, uma multidão de jovens. Na nossa cidade, uma multidão de divórcio. Na nossa cidade, uma multidão de jovens envolvidos com pornografia, com drogas, tudo que não presta. Na nossa cidade, uma multidão de idosos desalentados, desorientados, precisando de um abraço. Hoje, na classe dos juniores, nós estávamos estudando. Jesus foi amigo de todos. Então aqui diz, nesse versículo, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Um outro fator que nos desafia a ação missionária é a carência de obreiros. Versículo 37, o que diz? Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E cada dia menos e menos
porque o que acontece com a igreja desse tempo? Está cada vez ficando menor. E a apostasia está cada dia aumentando. E o jovem, muitas vezes, ele não se vê ali, ele fica com medo de encarar o desafio da vocação. Porque certamente ele pensa, como que eu vou sustentar minha família? São muitas questões que vêm à mente de uma pessoa que é chamada por Deus. Mas o certo é que Deus chama e Deus sustenta, viu, Pablo? Deus chama, Deus sustenta, Deus cuida. Já estou há muitos anos, já passei dias difíceis, mas é Deus trabalhando na minha vida, mas nunca faltou. Poucos são os obreiros, então jovens que estão aqui, tenha paixão pelas almas, tenha amor pela obra missionária, mas não é só os jovens, também as pessoas mais maduras. Faça a obra missionária. A irmã Célia sempre fala de uma pastora que mora na roça, ela e o marido, e ela cuida das ovelhas ali na roça, em meio às dificuldades, às lutas. E eu achei interessante que ela disse para mim num áudio: pastor, nas quartas-feiras eu faço uma jantinha, porque muitos irmãos que saem da roça não dá tempo de ir em casa tomar banho, já vêm direto para o culto. E eu faço uma jantinha, eles jantam e eu fico feliz. Amor pela obra missionária. Deus chama os jovens, mas Deus chama todas as pessoas em todas as faixas etárias de idade. Um quarto fator para a ação missionária é a urgência. Olha o que diz 1 João 2,18. Vamos ler. 1 João 2, verso 18. Nós estamos vivendo a última hora. Precisamos de obreiros que são poucos. E estamos na última hora. Os seres humanos podem ter cultura diferentes, poder aquisitivo diferente, posições diferentes, mas todos em toda a terra têm um vazio que só Deus pode preencher. Então, queridos, disponha para ajudar na obra missionária. Faça como aquela jovem do Exército da Salvação. Pereceu, morreu, mas entregou o colete salva-vida para um homem de 38 anos. E a história foi contada no mundo inteiro e até hoje é contada. Em um culto evangelístico, levaram o sino que foi tocado no dia do naufrágio. E o pastor terminou contando que naquele dia, naquele culto, muitos choraram, muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você, se coloque a todo dispor, à disposição de realizar a obra missionária do Senhor. Amém? Esses dias eu encontrei uma jovem recém-casada e ela dizendo que ela é neta de pastor, o pai dela é pastor, o tio dela é pastor, não sei quem mais é pastor, e ela é filha de pastor e é casada com pastor. Eu digo, Jesus amado. Coisa boa, né? Então eu quero dizer nessa noite para a igreja, queridos, o avivamento espiritual virá para a sua vida, para a igreja, para a cidade, quando houver esse amor, essa compaixão pela obra missionária.